Olá pessoal, eu sou o Thiago Bruce e hoje vamos a mais uma aula de física. Continuar aí falando sobre atrito. Hoje falaremos sobre o atrito estático. Bora lá! Na aula anterior a gente falou sobre o atrito dinâmico, que era aquele atrito que surgia quando um corpo está em movimento. Então ele surgia no sentido oposto a esse movimento, tentando parar esse corpo ou diminuindo essa velocidade dele. Certo? Sempre se opondo ao movimento aí, o atrito. Hoje iremos falar sobre o atrito estático, que é o atrito que vai sempre surgir para manter o corpo em repouso. Então, por exemplo, se eu empurrar um corpo, vai surgir um atrito tentando manter ele daquela maneira, em repouso. Um exemplo, imagina que você vai empurrar um carro. Aí você vai lá e faz uma força. Surge um atrito no sentido oposto para manter o carro em repouso. Você faz uma força maior, surge um atrito no sentido oposto para manter ele em repouso. Aí você faz uma força maior ainda, ele continua em repouso. Lembrando que quando a resultante é zero sobre um corpo, o corpo vai permanecer em repouso. Agora imagine que eu chamo alguns colegas e a gente faz uma força tão grande que consegue movimentar esse carro. Ou seja, existe um limite para essa força de atrito aí. E como que eu vou calcular essa força de atrito estático? Da seguinte maneira. Força de atrito estático, que é o FAT, em newtons, né, no sistema internacional, vai ser menor ou igual. Por que menor ou igual? Porque é um valor variável de zero até o limite, até o máximo. Que vai ser o coeficiente de atrito estático, que não tem unidade de medida, vezes a normal em newtons. Certo? Então imagina assim, se eu faço uma força em um sentido, vai surgir uma força de atrito no sentido oposto para manter esse corpo em repouso. Então, se eu faço uma força para a direita, surge um atrito para a esquerda para manter ele em repouso. Se eu faço para a esquerda, surge um atrito para a direita para manter esse corpo em repouso. Essa força de atrito vai ser igual à força que você faz. Então, se eu faço uma força de 10 newtons, surge um atrito no sentido oposto de 10 newtons. Se eu faço de 100 newtons, surge de 100 newtons. Lembrando que quando um corpo tem resultante igual a zero, ele permanece em repouso. Só que esse atrito tem um valor máximo. Então, se eu faço, por exemplo, a força igual, uma força F igual à força máxima de atrito estático, significa que aquele corpo está na iminência de movimento, ou seja, ele está prestes a se movimentar. Qualquer força a mais que eu faça, ele já entra em movimento. E a partir do momento que ele entrar em movimento, o atrito que eu tenho não é mais o estático, e sim o dinâmico. E aí o dinâmico é um valor fixo, ele não é variável. Certo? Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios aí sobre o atrito estático. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.